Bom dia a todos. Vamos tentar fazer a aula. Essa câmera que eu estou aqui não parece ter boa resolução, mas é a câmera que a gente tem. Vamos tentar ver que dá, depois pensar em outra alternativa. Já fiz vários testes e não gostei muito do resultado não. Acho que a gente não vê direito, está escrito no quadro, mesmo escrevendo em letras maiores. Vamos ver o que dá, né? A gente, na última aula, a gente viu a questão da fenda dupla, né? E fez aquela aproximação considerando que os raios chegam paralelos no observador, no seu detetor, que você coloca lá para ver a interferência entre os raios. Isso parece um pouco radical. É óbvio que tem uma maneira matematicamente e fisicamente mais confortável de fazer isso, né? Mais elegante. E eu acho que a gente vai se dedicar a fazer essa conta nesse momento, né? Outra coisa que tem que falar é sobre a caneta, né, que a gente usa no quadro. A caneta azul parece que não funciona muito bem, mas vamos tentar, mas eu preciso de fazer algumas coisas coloridas, então vamos ver se dá tudo certo, né? O que a gente viu na última aula foi aquela condição de máximo, né? Fenda dupla. A gente estava estudando a fenda dupla, né? A gente viu a condição de máximo, né? Os máximos ocorriam de tal maneira que D seno de θ igual a M lambda. M é a ordem da interferência, né? Pode ser 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Significando que você pode ter ângulos para cima ou para baixo em relação ao máximo central, que é correspondente a M igual a 0. E a condição de mínimos era essa aqui, D seno θ igual M mais meio lambda. Eu tenho que ficar lembrando de aumentar a letra, ver se ela aparece aí de uma maneira mais legível. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Esse M aqui, então, como eu estava falando, ele pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Né? Só colocando aqui a figura, né, correspondente à fenda dupla, né? Agora, do ponto de vista mais realista, né, vamos fazer um cálculo mais realista, né, dessa condição aí de interferência. Né? Um cálculo realista, a gente teria que, né, fazer com um pouco mais de cuidado. Tá? Aqui está o nosso esquema representando a fenda, né? Aqui tem uma fenda aqui e a gente está sempre com uma aproximação também que a largura dessas fendas aqui é extremamente pequena, né? Menor ou da ordem do comprimento de onda empregado. Essa distância das fendas é pequena comparada com a distância do anteparo. Aqui você vai ter, sei lá, algumas centenas de comprimentos de onda, mas aqui você vai ter um comprimento muito grande, né? Alguns milímetros, sei lá, ou centímetros, né? E isso com isso é muito maior que o comprimento de onda. Então, a figura está sempre exagerada, né? A distância entre as fendas. A questão da aproximação, de você considerar a fenda muito estreita, né? Significa que você está supondo que a onda que parte desse ponto aqui e desse ponto aqui, considerado um ponto, né, ela estreita, ela produz a mesma intensidade, o que ela saiu daqui é a mesma intensidade, no anteparo, e essa também é a mesma intensidade. São descritas por expressões onde a amplitude é a mesma, né? Você não está levando em conta perdas com a distância, né? Você não está levando em conta que a intensidade se distribui esfericamente, né? No caso aqui é cilíndrico, né? Porque a fenda é estreita assim, né? Ela está aqui na horizontal, no plano horizontal. Não estou considerando aqui um orifício circular, não, que é objetivo um objetivo de uma outra aula, né? Então você tem aqui a distância D, referido nessas expressões ali, né? E aqui está a distância média entre as duas fendas, né, onde eu vou colocar meu eixo X. Aqui pode ser um eixo Y e aqui está o anteparo. Né? O anteparo está aqui, né?
o que vai acontecer é que cada fenda, né, no ponto P do anteparo, né, um determinado ponto P do anteparo, né, você vai ter a contribuição dos dois campos elétricos lá para a intensidade e também a interferência que vai haver entre eles. Então você tem que levar em conta aqui que você tem diferentes distâncias até o ponto P. Então você saindo aqui da fenda de cima para o ponto P, você tem um vetor R1, né? E da segunda fenda você tem um vetor R2, certo? E desse ponto médio aqui, onde está a nossa origem sendo coordenadas, ponto O aqui, está o vetor posição daquele ponto P, que caracteriza o ponto P. Né? Então está aqui o nosso R, vetor posição. E a posição do ponto P é caracterizada por um ângulo que nós chamamos de θ. Certo? Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ, né? Está referido nessas expressões aqui, né? Que caracterizam os máximos e mínimos, né? E em relação ao eixo Y, obviamente a diferença, né? Esse ângulo aqui é a diferença para 90 graus, que são ortogonais. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, que vai daqui até o raio R, né? Até o vetor posição R, na verdade os raios de luz são R1 e R2. Então, esse aqui é π sobre 2, 90 graus, né? Se vocês preferirem assim, menos θ. Aí nós temos toda a geometria que a gente precisa fazer a conta, né? A conta, basicamente, a gente tomar com cuidado esses vetores aí, ó. Esse cara que está na direção Y, né, o que vai ter aqui? Você tem um vetor, você pode chamar de um vetor, vamos representar para cá, para a esquerda. Você pode chamar de vetor D. Né? Você considera um vetor para facilitar a conta nossa que a gente tem que fazer ali. Isso aqui está o vetor D, obviamente o D é igual a DY, metade da direção Y, e aqui do centro do espaçamento entre as fendas até a primeira fenda, lá em cima você tem um vetor que é meio D. E aqui você também tem, da fenda de baixo para o ponto médio, ali onde está a minha origem sendo coordenadas, isso também é meio D. Meio vetor que caracteriza a distância entre as duas fendas. Aí com isso eu posso escrever uma soma vetorial aqui, ó. Esse R aqui, ele começou em O e foi até P. Se eu for de O até a fenda S1, né, eu tenho o meio dele até o ponto P da fenda S1. Até o ponto P eu tenho R1, isso é uma soma vetorial. Né? Se eu olhar ali, eu tenho a conclusão que R é igual a meio D mais R1. Né? A mesma coisa eu obtenho aqui do R2. O R2 é a soma do meio D, né, que vai da fenda S2. A gente usa para a fenda esse símbolo S por causa do nome em inglês slit. Né? Slit é a mesma coisa que fenda, né? Abertura. Então do S2 até O eu tenho meio D, somando com R, né, vou de O até P, eu tenho um vetor que vai de S2 até P, que é o R2. Portanto, a minha expressão aqui para R2 é essa aqui, ó. R2 é meio D mais RR. Né? Escritas de uma maneira simétrica, você tem a seguinte coisa aqui, ó. O meu R1 é igual R menos meio D e o R2 é igual a R mais meio D. Certo? Em função disso, agora eu posso calcular a diferença de caminho óptico, né, entre esses dois raios de luz que estão interferindo no ponto P. Eu posso calcular a diferença de caminho óptico, simplesmente a diferença de caminho óptico é a distância R2, que percorre o raio 2, né, o raio de luz que percorre daqui até aquele ponto, menos o percurso do raio que parte da fenda S1. Certo? Percurso que parte da fenda S2
percurso percorrido pela onda, né, eletromagnética, para ir de S1 até P, esse R1 aqui. Ou seja, eu tenho que me preocupar com os módulos desses vetores aí, ou seja, módulo de R2 menos módulo de R1. A diferença é que a minha órbita está associada a percurso, a distância, né? A questão da velocidade de propagação da onda, né? Se ela sair em fase, né, nesses dois pontos S1 e S2, como a gente espera, né? A onda chega aqui, onda plana, digamos, chega aqui, ou a mesma distância de uma determinada fonte luminosa, então ela vai chegar em fase aqui, porque a distância é a mesma para lá e para cá, né? Tanto para S1 quanto para S2, então ela chega em fase aqui, mas devido percorrer caminhos diferentes, se essa diferença de caminho entre elas aqui for alguma coisa relacionada ao comprimento de onda, né? Por exemplo, menor que o comprimento de onda e maior que zero, se você tiver uma diferença aí que está correlacionada com o comprimento de onda, você pode ter uma interferência destrutiva ou construtiva, né? Você veja que essas distâncias que nós estamos falando aí, ela corresponde a você tomar esse ponto P como o centro de curvatura de uma circunferência e traçar uma circunferência de raio R1 aqui, ó. Essa que é a diferença real de caminho óptico aí, tá vendo? Eu tracei uma circunferência aqui de raio R1, passando por esse pontinho aqui, né? E isso aqui seria a diferença de caminho óptico. Na nossa aproximação, a gente traçou uma perpendicular aqui, ó. Isso tem uma pequena diferença. Mas é dentro da aproximação de raios paralelos. Mas a gente não precisa disso, vocês vão ver. Então, eu tenho que tomar o modo R2 e o modo R1. Tomar o modo de vetores como esse aqui, vocês sabem o que fazer, né? É tirar a raiz quadrada no vetor ao quadrado, né? Ou seja, o seu R2, vou fazer a conta separadamente. Aqui eu tenho que o meu R2, né, ele é igual a raiz quadrada desse cara ao quadrado. Vou fazer essa conta de cabeça. O quadrado, né, o produto escalar entre dois vetores iguais, né, que é a soma de A mais B, é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2A escalar B, né? Então isso aqui significa o quadrado de R, que eu vou chamar de R2, mais o quadrado do segundo, que é 1/4 de D2, aí já está envolvendo as distâncias, né? A distância do centro aqui, do meu sistema de coordenadas, até o ponto P. Aqui é 1/4 da distância entre as fendas, né? Que é o quadrado disso aqui, mais aqui o primeiro caso, peguei o R2, é mais o dobro de produto escalar de um vetor para o outro. Então, ou seja, R escalar meio D, tá certo? Isso elevado a meio, tirar a raiz quadrada. Já o R1, por sua vez, é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, né? Menos, aqui tem um menos, né? O dobro do primeiro, que é R, pelo segundo, que é meio D. Vocês estão vendo aí que o meio vai para o espaço aí, ele desaparece. Não? 2 cancela para o meio. Ok. E agora eu vou. Faltou aqui a raiz quadrada, né? Vamos olhar. Veja que a gente precisa aqui do R escalar D, né? O R escalar D é só você olhar a figura aqui, né? R, escrever de lado não é muito fácil, né? Para mim, direito é difícil. R escalar D é só você olhar a figura, está envolvendo o ângulo entre o vetor D está aqui, o R está aqui, o ângulo agora é π sobre 2 menos θ. Então é o módulo do primeiro, que é R, módulo do segundo, que é D, cosseno de π sobre 2 menos θ. Né? O cosseno de 90 graus menos θ, ou o cosseno de π sobre 2 radianos menos θ, é o seno de θ. Então isso aqui é igual a R d seno θ. Né? Daí essas duas expressões ficaram assim, né? Escrevendo para cá, eu tenho que R2 é igual a raiz quadrada de R2 mais D2 sobre 4 mais RD seno θ, já falei que é a raiz quadrada, então está ali o meio. E o R1 é a raiz quadrada de R2 mais D2 sobre 4 mais menos RD seno θ.
RD seno θ, e está aí as duas expressões. Meu quadro útil aqui é só esse, né, que a câmera consegue pegar de uma maneira razoável, não tem que inclinar ela muito. Tem que ir apagando, mas está gravado aí. Então agora, né, vou precisar de um espaço para cá. Aí aquelas expressões ali, eu vou colocar o R2 em evidência, né, para botar ele do lado de fora. Raiz quadrada de R2 é R. Então eu tenho aqui, ó, daí eu tenho as seguintes duas expressões, que R2 é R, botei em evidência, aí eu tenho que botar o R quadrado em evidência, tem que dividir tudo por R quadrado, então vai ficar 1 mais D2 sobre 4R2, né? Mais, aí quando eu divido por R2 aqui, um dos R's cancela, fica D sobre R seno de θ. Essa raiz quadrada aqui, e o R1 fica expressão semelhante, trocando o mais por menos. 1 mais D2 sobre 4R2 menos D sobre R seno θ. Bem, agora vendo as aproximações, né? Aproximações matemáticas e corretas, né? Essa expressão de cá, ela é aproximadamente igual a R1 mais D sobre R seno θ elevado a meio. E essa de cá é aproximadamente R1 menos D sobre R seno θ elevado a meio. Por quê? Porque na nossa discussão, né, a gente já falou que D é muito menor do que L, ou seja, a distância entre as fendas é muito menor que a distância até o anteparo. L é a distância até o anteparo. Não é? Então, a distância entre as fendas, de algumas centenas de copedionas, por exemplo, né, é muito menor do que L, que está aí em vários milhões de comprimentos de onda. Então, isso é garantido que é verdade. Mas também temos que o R, se você olhar para a figura ali, você está vendo que o R é, em geral, sempre maior ou igual a L. Né? Ou seja, e como eu tenho que o L é menor ou igual a R, ou seja, quando θ, somente no caso que θ é zero, que o L e R coincidem. Né? Somente quando θ for zero. Então eu tenho aqui que, em geral, o L é menor que R, em qualquer ponto que estiver analisando, mas ali eu tenho que colocar a expressão correta. Se isso é menor que isso, então, e isso é muito menor que isso, ele vai ser muito menor que o R. Então eu tenho aqui que o D é muito menor que o R, significa dizer que D sobre R é muito menor que 1, né? E aqui eu tenho o que nessa expressão? Eu tenho aqui o termo de ordem 1 e tenho o termo de ordem 2. Por exemplo, se D sobre R for 10 a menos 2, 0,01, o D ao quadrado sobre R ao quadrado é 10 a menos 4, que é 2 ordens de inferior ao D sobre R. Né? Então, ela vai estar dividido por 4. Então, isso me garante que o D2 sobre 4R2 é desprezível, né, para aproximações de primeira ordem. Né? Ou seja, nós vamos fazer uma aproximação que só vai até a primeira ordem. Né? E aí, minha expressão de cá é aquelas duas lá de cima. Eu desprezei esse termo perto do 1 e perto do de cá. Né? Que é uma ordem de grandeza inferior de cá. Né? E é 2 ordens de grandeza inferior em relação a D sobre R. Né? Essa expressão aqui é muito menor do que o 1. Né? Muito menor do que o primeiro termo aqui, que é o termo da direita. Então, esse pode ser desprezado. Até aí tudo bem. Agora vem uma segunda aproximação. Vocês já viram que no desenvolvimento binomial, né, quando você tem um número, uma variável U muito menor do que 1, você usa séries de McLaurin, sei lá como pronuncia. U muito menor que 1, você tem que, se você tiver uma expressão 1 mais U
elevado a n, nós sabemos que isso aqui, no desenvolvimento em série, isso dá 1 mais nu mais meio, né? n menos 1 ao quadrado e outros termos aqui de ordem 3 em diante. Né? Escreve assim, ordem 3. Né? Aqui é ordem 2, ordem 1. Se eu estou passando até a ordem 1, isso é aproximadamente, isso aqui é desprezível perto desse, como eu falei aqui em cima, então isso é aproximadamente 1 mais nu. Essa expressão vale para n, inclusive, é diferente do número inteiro, né? Vale para qualquer n. Né? Então, 1 mais u elevado a n é 1 mais nu, né? Isso me leva aquelas expressões lá em cima a ficarem um pouquinho mais simples, que são as seguintes. Uma coisa linear, né? Some a raiz quadrada, eu vou ter que o meu R2 vai ser aproximadamente R que multiplica 1 mais o N desce, né? Meio, 1 mais D sobre 2R, né? A do meio, né? Passou NU aqui. Tudo isso aqui é meu U. Então, D sobre 2R seno de θ. E o R1 fica aproximadamente R que multiplica 1 menos D sobre 2R seno θ. Ou seja, o meu R2 ficou aproximadamente, vou passar o R para dentro agora, R mais D sobre 2 seno θ, e a de cá o R1 ficou R menos D sobre 2 seno θ. Né? E, aproveitando esse espaço aqui, só preservando a figura, então, agora eu posso calcular a diferença de fase, de caminho óptico, de R2 para R1, né? De onde eu tenho aqui que minha diferença de caminho óptico, né, é igual R2 menos R1, como te falou, que vai dar R mais D sobre 2 seno θ, menos R menos D sobre 2 seno θ. Vocês estão vendo que o R cancela com R, né? Isso cancela com isso, e os outros dois se somam. D sobre 2 seno θ, menos a mais, D sobre 2 seno θ, e portanto esse próximo leva a expressão que a gente estava procurando, tá vendo? O ΔR é igual aproximadamente, nessas considerações de tetos pequenos, né? Desculpa, de distância tracional pequena, comparado com a geometria do seu problema. Então, ΔR é aproximadamente D sobre 2 somado com D sobre 2 AD, D seno θ. Está aqui a expressão da diferença de caminho óptico, né? E agora você pode fazer as considerações. Quando a diferença de caminho óptico for um número inteiro de comprimento de onda, você tem interferência consultiva e uma produção de um máximo lá no anteparo. Quando a diferença de caminho óptico for igual a um número ímpar, né, de meios de comprimento de onda, ou seja, se for o número inteiro de comprimento de onda mais meio lambda, né, você tem uma interferência destrutiva, porque as ondas vão chegar lá fora de fase, de 180 graus entre si, né, e você tem uma interferência destrutiva. Basicamente isso aí é uma forma mais elegante de obter aquilo, né, sem fazer aquela consideração de raios paralelos, né, parece um pouco radical, e realmente ela tem essa noção aí, né? A gente continua aqui, essa parte de fenda dupla, tem algumas coisas para obter ainda, né? A gente vai obter agora quais são as posições de máximo e de mínimo no anteparo, para cima e para baixo, né? A gente tem que lembrar como é que a gente
deduziu a questão da diferença de fase, né? Quando eu mostrei a representação de uma onda, eu mostrei para vocês também que estava o relacionamento da diferença de fase, né? Você tem que guardar essas expressões com bastante carinho para poder resolver os problemas da disciplina, né? A gente basicamente mostrou a seguinte coisa, que diferença de fase, a melhor maneira que você tem para você lembrar da expressão é você colocar assim, ó. A diferença de fase está para 2π radianos, assim como a diferença de caminho óptico está por um comprimento de onda. Essa é a relação, tá certo? A diferença de fase é delta. Então tem essa expressão aqui, é delta sobre 2π. A gente já mostrou lá atrás, só estou revisando aqui. A diferença de caminho óptico que a gente colocou ali é o delta R. Essa é a expressão genérica. Daqui você tira essa relação importante aqui, que delta, diferença de fase entre ondas, né, está associado a isso aqui. Você pega o caminho óptico, divide pelo comprimento de onda, para saber qual a fração que ele é de comprimento de onda, quantos comprimentos de onda são, né, e que pedacinho a mais para lá e para cá está, e multiplica por 2π. Você tem um ângulo aí de fase. Né? No caso da fenda, o ΔR é igual a DC do θ. Então você tem essa relação aqui, ó, para a fenda dupla. Né? Você tem que o seu delta, fenda de fase, vai ser d seno θ sobre lambda vezes 2π radiano. Essa relação que a gente vai usar aí, ó, em várias situações. Né? Aqui nessa situação aqui, o seu delta, ele varia continuamente com o θ, tá vendo? A gente pode, inclusive, interpretar a intensidade do máximo, como é que ela varia com o ângulo θ, né? Pode entrar num ponto de máximo e daí verificar qual é a dependência que ela tem para o θ variando, né, em torno daquele ponto de máximo. É uma expressão que a gente vai ter logo lá para frente. Né? Para a gente obter a posição do máximo aqui, na figura, já não precisa muito mais da figura não, mas essa posição aqui que eu quero obter, né, o Y aqui, ó. Se for o máximo, se for o mínimo, qual é a posição do Y? Né? Só vocês olharem para a geometria da figura, vocês estão vendo aqui o seguinte, ó. A gente sabe que os máximos são caracterizados isso aqui, ó. Os máximos são d seno θ igual a m lambda. A gente já sabe que m pode ser um número inteiro, inclusive negativo. Número negativo, número positivo, né? Quando m igual a zero, eu tenho um máximo central aqui. Eu tenho um máximo central aqui. Né? M igual a zero. Quando m é igual a mais 1, eu tenho os m positivos são máximos que estão acima com θ positivos aqui. Ó. Desde do plano da minha origem, né? O plano XZ, né? Para cima, você tem os M positivos, e para baixo os M negativos. Né? Essa dá os seus ângulos θ que corresponde a máximo. Né? A gente coloca, é bom você representar nessa expressão um θm aqui. Né? Seria bom também colocar um índice, aqui você tem um subíndice e aqui um superíndice. Né? Você poderia usar aqui para máximos. A minha convenção, mais ou menos, é assim. Só colocar no mínimo para diferenciar do máximo. Quando a gente não fala nada, você está falando do máximo. Né? E os mínimos são caracterizados por d seno θ m mínimo igual a m mais meio lambda. O m variando também do mesmo jeito. Né? Se você olhar essa expressão aqui, você pode escrever assim, ó, que seno de θm dos máximos é igual a m lambda sobre d. E isso, para os primeiros máximos, é aproximadamente igual a θm, porque você sabe que seno de um ângulo pequeno é aproximadamente o próprio ângulo. Né? Seno de θm é aproximadamente θm se θm for muito menor que 1 radiano. Se θm for muito menor que 1 radiano, né? 1 radiano é um número grande, né? Em termos de graus. Né? Se eu fizer uma conta aqui, bom, acho que eu vou conseguir fazer de cabeça mais ou menos.
O radiano está para π, radiano, assim como o ângulo θ em graus está para 180 graus. 1 sobre 3,14, né? Aqui, ou seja, o θ aqui vai ser aproximadamente uns 57 graus, digamos. Estou chutando aqui, não fiz a conta. Então, 57 graus. Mas você está falando de um θ muito menor que isso, né? Algumas ordens grandezas, pelo menos 100, né? Você está falando de na ordem de 5 graus, né? Então, para os primeiros máximos, vocês vão ver que os problemas que a gente resolve lá, os problemas que são propostos pelo livro, texto, eles são problemas que envolvem distâncias pequenas aqui, né? E aí você tem vários máximos concentrados aqui em torno do máximo central, tem vários máximos aqui, uma distância pequena em termos de comprimento, né? Entendeu? Você pode encontrar, sei lá, 100 máximos por milímetro, por exemplo, pode acontecer uma coisa dessa assim. Então, para esses primeiros máximos, digamos assim, o θ é muito pequeno. O maior dos θs que você encontrar nesses primeiros 10, 100 máximos, né? Ele é muito pequeno, você vai nessa aproximação, né? Olhando para a figura lá, eu tenho também que tangente de θm, qualquer que seja o θm, vai ser o ym do máximo dividido por L. Tangente do ângulo, né? Tangente do ângulo é a cateta oposto dividido pela cateta adjacente. É y sobre L. A indexação que ym eu estava falando, para você se ater à ordem da interferência. M pode ser mais valores. Então, para a ordem θm, você tem ym, né? E tem o ângulo θm, né? É uma forma de você acompanhar o que você está fazendo, qual ordem você está tratando. Por isso a gente coloca um índice a mais no θ ali. Outra coisa que você tem que entender é que isso aqui é uma fenda, né? Que eu estava falando, são horizontais assim, né? São fendas. Significa que aqui, quando você olha, isso aqui, se você olhar a figura de interferência, você vai ver coisa assim, ó. Você vai ter uma faixa máxima aqui, depois uma outra máxima aqui, né? Esse aqui é m igual a 0, aqui é m igual a 1, aqui é m igual a menos 1 e assim por diante. Você vai ver faixas assim estreitas, representando a largura da fenda. Por isso que é chamado isso aqui de escapou agora. Franja de interferência, né? Isso aqui é chamado de franja de interferência. É porque tem a forma de uma franja. Essa aproximação aqui, o tangente de θm seria o seno de θm dividido por cosseno de θm. O seno de θm é aproximadamente θm, e você sabe que o cosseno de um ângulo pequeno é aproximadamente 1, cosseno de 0. Então, isso também é igual a θm. Aí eu posso igualar as duas coisas. M lambda sobre D, o ym sobre L, acho o ym. Então, eu tenho a seguinte coisa aqui, ó, que ym sobre L é igual a m lambda sobre D, aproximadamente igual, m lambda sobre D, na aproximação, onde eu estou agora passando ângulos pequenos, né? Ou seja, achei as posições dos máximos aqui, ó. Ym, para cada m, ele vale m lambda sobre D vezes L. Vocês estão vendo claramente aí que os máximos são igualmente espaçados. A distância entre eles aqui, ó, a distância entre os máximos é sempre a mesma, né? Se você calcular essa distância ΔY entre máximos consecutivos, não vai depender da ordem de interferência que você está pegando. Isso é fácil de mostrar, né? Agora a gente pode abandonar a figura para achar espaço aqui. Né? Aqui a gente tem então a seguinte espaçamento entre máximos consecutivos. O espaçamento entre máximos pode ser calculado, bom, obviamente consecutivos, né? Então é só você pegar duas ordens, n e n mais 1. Eu tenho que o meu ym é aquela expressão ali embaixo, e a y mais 1 é você trocar n por n mais 1. Né? Para isso aqui for 5 e aqui é 6.
Então você está calculando a diferença no posicionamento dos máximos entre o quinto máximo e o sexto máximo. Né? Então isso aí é mais 1 lambda sobre D, L. Aí eu tenho que a diferença entre os máximos vai ser igual vamos escrever max aqui, delta y vai ser o ym mais 1 menos o ym, que é igual, quando eu subtrair essa expressão dessa, o m vai embora e sobrou, né? M lambda sobre dl, cancela com m lambda sobre dl, né? E sobra lambda sobre dl, certo? Conclusão: o espaçamento entre os máximos consecutivos é uma constante. Isso só vale dentro da aproximação de θ pequeno. Então, delta y máximo é lambda sobre dl. Não vai ser surpresa se você olhar a distância entre os mínimos também. Se você pegar o centro então, os mínimos aqui, tá vendo? E olhar essa distância aqui, você vai ter a mesma diferença. A figura está mal feita, ó. Como é que a gente prova isso? Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz para os mínimos e fazer para os máximos. Né? Então, só mudar a expressão aqui que dá o mínimo. Tá? E não é nada difícil fazer isso e obter esse resultado. Quando a gente fizer alguns problemas, a gente vai ver os usos dessas expressões e tal. Tá? No caso dos mínimos, eu tenho que lembrar que d seno de θm mínimo, agora eu vou ter um superescrito aqui, né? Superescrito, para diferenciar do θ do máximo. O d seno de θm mínimo é m mais meio lambda, certo? E aí eu sigo a mesma história. Seno de θm mínimo é aproximadamente o θm mínimo, né? E é igual a, só passar o dedo para cá, é m mais meio lambda sobre d. Né? E também tem, que a mesma expressão vale aqui, né? Tangente de θ m, qualquer que seja o θ, tangente ali, vai ser tal que a tangente é o y correspondente, que vou chamar de ym mínimo, sobre L. A tangente também é aproximadamente igual a θm. Né? Tangente e seno são ambos pequenos, né? Dão praticamente o mesmo resultado. Então, tangente θm é aproximadamente θm. Aí eu posso igualar as duas expressões, né? Posso igualar essas duas coisas aqui, m mais meio lambda sobre d. Daí tem a expressão equivalente a essa aqui, ó, que vai te dar o y para a ordem m do posicionamento dos mínimos, para qualquer que seja o m. Eu vou ter, é só passar o L multiplicando. Eu tenho m mais meio lambda sobre d vezes L. Aqui é a expressão que dá o mínimo, as posições de mínimo. Agora, se eu subtrair, botar m mais 1 aqui, né, e subtrair desse ym aqui para m mais 1, eu vou ter que o m mais meio cancela e você conclui de novo, né, que o delta y entre mínimos, que seria o y mínimo de m mais 1 menos o y mínimo, a posição de mínimo de m, né, vai cancelar o m mais meio na expressão, sobra o 1, porque eu troquei m por m mais 1 na primeira expressão aqui. Então, conclusão, também dá o mesmo resultado, lambda sobre d L. Então, as questões passadas a mesma distância. Né? Vou encerrar essa aula aqui agora para fazer um teste de transferência para vocês, se a plataforma AVA aceita o tamanho, etc.